Bom dia, meu povo. Hoje a gente vai comentar algumas questões do nosso livro e da nossa atividade online. Então vamos começar pelas questões da página 163. O que ocorre com a velocidade da reação direta e inversa quando o sistema atinge o equilíbrio? Muito simples, isso aqui a gente já viu. A velocidade da reação direta, que é o sentido 1, fica igual à velocidade da reação inversa, que é no sentido 2. Do ponto de vista macroscópico, como se pode caracterizar um sistema nessas condições? A gente viu lá naquele exemplo do óxido de nitrogênio, do tetróxido de nitrogênio, o que é que ocorre quando entra no equilíbrio? As propriedades do sistema, elas permanecem constantes, elas ficam constantes, como por exemplo, a concentração, a cor, tá bom? De cada um dos componentes do sistema. Então as propriedades físicas, elas vão permanecer, vão ficar constantes quando elas entram no estado de equilíbrio. Questão 2. Na situação de equilíbrio, a concentração de um reagente fica igual à de um produto? Explique. Não necessariamente. A concentração do reagente e a concentração dos produtos, elas vão ser constantes, não necessariamente iguais, tá ok? Questão 3. Que papel tem um catalisador em um sistema no qual ocorrem reações reversíveis? Como ele atua? O catalisador, como a gente já viu, ele apenas acelera a velocidade da reação, ou seja, ele diminui a energia de ativação tanto no sentido direto como no sentido inverso. E isso vai fazer com que a nossa reação entre em equilíbrio mais rápido, porque ela está diminuindo a velocidade e a gente vai atingir o equilíbrio mais rápido. Esse é o papel do catalisador. Aumentar a velocidade da reação para atingir o equilíbrio mais rápido. Preste bastante atenção. O catalisador não vai mudar a constante do equilíbrio. Por quê? Porque ele não altera a concentração dos meus componentes, nem dos reagentes, nem dos produtos. Então, ele não vai alterar o meu equilíbrio. Ele apenas vai acelerar a minha chegada ao equilíbrio. Uma reação que duraria anos para acontecer, com o catalisador ela vai acontecer em minutos, tá bom? Questão 4. Uma das substâncias mais importantes produzidas pela indústria química é a amônia, básica para a produção de fertilizantes. Considere o gráfico de concentração que representa o processo de síntese desse composto a partir de nitrogênio e hidrogênio em determinadas condições experimentais. Aí a gente tem um gráfico que representam a reação de síntese da amônia a partir do hidrogênio e do nitrogênio gasoso. A gente vê aqui, pessoal, ó, que no início os reagentes estão em maior quantidade, 3 mols de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio. E no início, quem é o produto? Não é amônia? No início não temos nada de amônia, tá bom? E no equilíbrio a gente tem a concentração de amônia maior do que a dos outros gases. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é interpretar o gráfico, ler o gráfico. É muito importante que vocês aprendam, através da prática, a ler e interpretar os gráficos. Baseie-se nesses dados e letra A. Escreva a equação que representa essa síntese. No início eu tenho só os reagentes, não é isso? Então os reagentes têm que estar em maior quantidade. Quem são os reagentes? Aqui o hidrogênio e aqui o nitrogênio. Então H2 gasoso mais N2 gasoso. No final, nos produtos, a gente vai ter a amônia, né? A reação de síntese vai produzir a amônia. Como é que eu sei que a amônia está nos produtos? Porque, olhando para o gráfico, somente para o gráfico, como é que eu sei que a amônia é produto? Porque no início da reação aqui, ó, no tempo inicial, tempo zero, eu não tinha nada de produto. Então, quem está aqui no zero é o meu produto, amônia, NH3 gasoso. Se tivesse outro produto, ele também partiria do zero, tá bom? Então vamos balancear aqui essa reação. Se eu tenho dois nitrogênios aqui e aqui eu só tenho um, então eu coloco o número 1 aqui e o número 2 aqui. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Agora eu tenho 6 hidrogênios, 2 vezes 3, 6, e aqui eu só tenho 2. Para ficar 6 eu boto 3. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 está igual. Então, a letra A é essa. Essa é a minha reação de síntese. Eu fiz essa reação só olhando o gráfico. Não tem mistério. Letra B. Calcule a constante desse equilíbrio nas condições fornecidas pelo gráfico, não é isso?
Então, a constante de equilíbrio, só lembrando a forma, a constante de equilíbrio em relação às concentrações vai ser a concentração dos produtos elevado pelo coeficiente dividido pela concentração dos reagentes elevado pelo coeficiente, tá bom? Então, para essa reação da letra A, eu vou ter que a constante vai ser igual à concentração do meu produto, que é a amônia, não é isso? Então, a concentração de NH3 elevado a 2 dividido pela concentração dos meus reagentes, que são o hidrogênio gasoso, H2 elevado ao coeficiente 3, vezes a concentração do nitrogênio gasoso elevado ao coeficiente que é 1. Então, essa é a minha equação do equilíbrio para a reação de síntese da amônia, tá bom? Então, vamos substituir os valores das concentrações. O Kc vai ser igual. Qual é a concentração de amônia no equilíbrio? Quando a amônia permanece constante? Aqui, ó. A concentração de amônia no equilíbrio vai ser 1,35. Então, 1,35 ao quadrado, dividido pela concentração de hidrogênio ao cubo. Então, a concentração de hidrogênio fica constante em aproximadamente 1. Então, 1 elevado ao cubo, vezes a concentração de nitrogênio elevada a 1. Quando a concentração de nitrogênio fica constante? Aqui, ó. Então, vezes 0,325. Resolvendo essa conta, a constante vai ser de 5,61. Tá bom? Letra C. Explique por que não se pode calcular essa constante utilizando a concentração obtida quando a concentração do hidrogênio fica igual à da amônia. A concentração do hidrogênio fica igual à da amônia nessa situação aqui, ó. A concentração de hidrogênio, a curva do hidrogênio choca com a curva da amônia. Nesse ponto aqui, eu não posso calcular a constante do equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações de hidrogênio e de gás amônia ainda não estão constantes, tá bom? Se a concentração ainda não está constante, a velocidade de formação dos produtos não é igual à velocidade de formação dos reagentes, ainda não está constante, então eu não posso calcular a constante de equilíbrio, tá bom? Eu só posso calcular a constante de equilíbrio quando as velocidades de formação dos produtos e a velocidade de formação dos reagentes são constantes, quando esses patamares aqui, ó, são constantes. Nesse ponto aqui ainda não é constante. Então, continuando, reflita sobre a seguinte situação e tente responder as próximas questões. Suponha um balão com a substância A e B capaz de reagir até atingir o equilíbrio homogêneo, genericamente representado por, aí a gente tem essa equação, A mais B produzindo C mais D, em equilíbrio, não é isso? Um catalisador é colocado no sistema da reação. Quando a gente coloca um catalisador numa reação, o que o catalisador vai fazer? Como a gente viu no capítulo passado, o catalisador vai apenas diminuir a energia de ativação da minha reação. Sendo assim, a velocidade com que minha reação vai acontecer vai ser aumentada, ou seja, a minha reação vai ser mais rápida. Se a reação é mais rápida, se a velocidade é maior dessa reação, eu consigo atingir um equilíbrio mais rapidamente. Então, o catalisador vai interferir no meu equilíbrio somente acelerando a minha reação. A minha reação vai acontecer mais rápido. Ele não vai alterar o cálculo da constante de equilíbrio, não vai alterar em nada. Ele só vai aumentar a velocidade. A minha reação vai acontecer de forma mais rápida. Então, o meu equilíbrio vai ser atingido mais rápido. Só isso, pessoal. Então, questão 6. O que ocorre com a velocidade da reação no sentido 1? Aumenta. A velocidade do equilíbrio vai aumentar. O que ocorre com a energia de ativação da reação? Então, a energia de ativação da reação vai diminuir. Catalisadores diminuem a energia de ativação. 8. A adição do catalisador vai alterar a energia de ativação da reação no sentido 2? Sim, tudo que acontecer no sentido 1 ocorre também na reação inversa, tá bom? Então, o catalisador também vai diminuir a minha energia de ativação no sentido 2. O catalisador vai influir nas concentrações de C e D? Não, o catalisador não interfere na concentração, ele apenas vai diminuir a energia de ativação.
10. Os catalisadores são muito úteis em processos industriais, que esse vale de equilíbrio químico. Por quê? Porque ele vai acelerar o meu estado de equilíbrio. Eu vou atingir o estado de equilíbrio mais rápido, somente por isso.